pessoal, agora a doutora Juliana Maria Ferraz Salum vai falar sobre o cenário da baixa visão e da deficiência visual no Brasil. Bom dia, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Hoje, no cenário da baixa visão no Brasil, né? Vou começar aqui me audiodescrevendo. Eu continuo baixinha, não cresci. Sentei aqui até agora em cima da minha perna para ver se eu subo um pouco, senão vocês só iam ver uma carinha aqui sentada na mesa, né? Morena, de óculos, né? E professora de uma turma grande lá da Unifesp, tem alguns aqui, a doutora Mariana está aqui, o doutor Caio está lá embaixo. Então, formando pessoas para atuar nessa área, e com atuação lá no Instituto de Genética Ocular e na Unifesp. A visão é um valor para o indivíduo e para a sociedade, por isso que a gente está aqui hoje, né, entendendo como como fica a vida da pessoa quando esse valor está abalado, né? Eu acho de extrema importância a gente estar aqui dentro dessa casa. A gente tem feito reuniões há anos, Retina São Paulo, na Unifesp, fora da Unifesp. Então, já temos aí uma jornada de 20 e tantos anos, mas estar aqui dentro acho que representa muito para o grupo, né? E gostei muito dessa fala do primeiro tradicional encontro, secretário. Então, espero que realmente seja essa a história. E um agradecimento por estar junto com vocês e por vocês terem me convidado para participar hoje, porque hoje é um evento tão de pacientes, tão do grupo, né, que quase que eu fui jogada fora da agenda aqui. Nem sei por que eu entrei, eles realmente não me queriam, porque hoje é um dia para falar da questão da baixa visão, não é para falar de pesquisa, né? Normalmente é o que a gente vem falando todos os anos, mas é super importante a gente ter essa outra voz, até porque às vezes quando eu faço algum diagnóstico e converso com o paciente no consultório, eu sempre falo, olha, a gente fica tranquilo que a gente vai estar buscando, a medicina vai estar atrás de uma pesquisa, alguma coisa que possa ser útil para você. Mas você não pode esperar, você tem que tocar a sua vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre reforça e encaminha para a reabilitação. E, então, ter esses parceiros aqui do lado, ter o grupo desde o começo, né? Então, a Cecília, Rodrigo, a Roseli, que não vi ela por aqui hoje, mas capaz que ela venha, a Daniela, né? Paulo Capel, que entrou aqui por último nesse time, né? E o Paulo, eu vou falar alguma coisa para ele, é professor de odonto, né? E aí, quando a gente estava conversando lá sobre o diagnóstico dele, eu sempre falo, olha, tem que fazer reabilitação, vou te apresentar a Cecília, o César. Passou ali uns 3, 4 meses, ele voltou. Ele voltou, ele já tinha feito a reabilitação. Eu falei, como assim você já fez a reabilitação? Eu estou acostumada a falar pelo menos 10 vezes para a pessoa fazer a reabilitação. Como é que você fez a reabilitação assim em 3 meses, no primeiro diagnóstico? Então, isso mostra a esperteza do professor Paulo. Parabéns. E ele não só fez a dele, como agora está trazendo essa multidão aqui para ter um olhar diferenciado na baixa visão. Essa semana foi intensa, né? Eu tive com eles no lançamento do Digitavox da USP. Então, eu agradeço muito o Marcos Costa e também o professor Inácio Poveda, subsecretário, né, que abriram as portas aqui dessa casa e espero que realmente seja uma grande parceria. Ressalto a Ângela, presidente aqui do Retina Brasil, presente, a Maria Júlia, que tem uma jornada grande conosco no Retina Brasil, e algumas outras instituições tiveram trabalho junto conosco. A Mito Brasil está começando agora, das doenças mitocondriais, o Pedro está aqui presente no grupo, e a gente tem uma parceria grande com o Grupo Brasil de Surdo-Cegueira. Então, tem vários aspectos que permeiam essa questão da baixa visão. E os múltiplos e os surdos cegos são um grupo importante dentro desse grupo da baixa visão. Dr.
Rodrigo comentou, né, da criação do Bengala Verde. Eu acho que foi um avanço. No começo, realmente, foi difícil entender exatamente por que disso, né? Até uma coisa muito curiosa era o grupo das pessoas os usuários de bengala branca, não queriam deixar existir bengala verde. Como assim, né? Vocês não estão aceitando que vocês não estão enxergando e que não querem usar a bengala branca, por isso que vocês estão com a bengala verde. Mas a bengala verde, ela sinaliza a baixa visão, não a cegueira, né? E a baixa visão, e essa sinalização é importante porque a pessoa se vê em umas situações complicadas, de conseguir, às vezes, ler e não conseguir andar, né? Então, ela, por exemplo, vem lá no metrô com a bengala, senta ali numa cadeira de pessoa com deficiência, pega o celular para ler. Então, como assim, né? Eu já ouvi várias vezes uma palavra chamada, uma palavra antiga, né? Impostor. Você é um impostor, está se fazendo passar por cego, né? Para se aproveitar da cadeira e, na verdade, você enxerga. Então, é realmente muito importante para o grupo de baixa visão ter uma sinalização diferenciada. E é como se a população da baixa visão ela é muito maior do que a população com cegueira, né? Então, é importante que ela seja identificada e se tenha as ações necessárias de acessibilidade e inclusão. Então, eu acho que normalmente a vinda das pessoas para esse evento, ela se dá por conta de ir atrás da esperança, né? Quando a gente traz para falar de ciência, mas hoje é um dia diferente. Eu acho que é uma fala para a gente melhorar a vida das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e, eventualmente, nucleando isso para outros estados, né? Então, a bengala verde vem como uma ferramenta de identidade, ela comunica essa característica da pessoa para os outros, que às vezes não sabem interpretar. Então, semana passada eu escutei de um paciente que falou que ele anda na rua só com a mão no bolso. Eu falei, por quê? Ele tem medo que a mão dele esbarre em alguma mulher e ele seja criticado por isso, né? Ele já se viu em umas situações complicadas, então, olha a preocupação que a pessoa tem que ter. Ninguém que tem assim, uma visão normal pensa que isso pode acontecer, né? É comum uma pessoa com baixa visão tropeçar numa criança e aí o pai vem em cima dela. Você não viu? Não viu mesmo, né? Então, isso é bem importante para evitar essas situações. Existe também a bengala que tem a ponta vermelha, que identifica uma deficiência auditiva associada, né? Também tem que ser ressaltada. E, recentemente, a gente tem visto até aqui dentro dessa sala, pessoas já usando o cordão de girassol, que é outra ferramenta de identidade que tem sido bem útil, bem importante, que mostra uma deficiência não aparente. Então, boa parte das doenças da retina, que são muito causadoras de baixa visão, causam deficiências não aparentes, porque a dificuldade está lá no fundo do olho, ela não é externa, não é na córnea, né? E a pessoa que tem uma interação de comunicação com alguém com problema visual está acostumado a perceber, por exemplo, uma córnea branca, um estrabismo, aí ele sabe entender que aquilo é uma deficiência, mas se estiver lá no fundo do olho, ele não vai perceber. Então, sinalizar que é uma deficiência não aparente é muito importante, e isso tudo tem que ter um trabalho de educação da sociedade, porque como a sociedade vai entender isso? Quer dizer, tem o cordão do autista, tem o cordão do girassol, tem a bengala verde. Foi feito um trabalho bem grande do grupo de pacientes do bengala verde no metrô, né, que é um lugar de muito trânsito de pessoas, né? Então, ali tem um belo conhecimento de bengala verde, como interagir e tudo, mas isso precisa ir para uma esfera até maior dentro da cidade. Bom, falando sobre o que é a deficiência visual, né? Vamos aqui definir, porque vai fazer parte da nossa manhã toda, né? Inclusive da tarde. É uma visão que vai ali de 20/60, que é como a gente mede a visão na tabela do médico, até 20/200, mais ou menos. A gente tem ali isso como baixa visão, ou um campo visual mais fechado. Normalmente a gente tem um campo mais aberto, se ele é mais restrito, abaixo de 20 graus, classifica como uma baixa visão. Se a visão
é tão baixa que a pessoa consegue enxergar só a letra maior da tabela do médico, que tem o número 20400, aí a gente tem uma definição de cegueira. Pode ser, é medido em cada olho, né? Então pode ter baixa visão num olho, cegueira no outro olho, então existem aí variações disso e tem CIDs específicos para isso. Hoje em dia a gente coloca nesses laudos, né? O médico fornece o laudo dizendo quanto a pessoa tem de visão, e o que essa pessoa vai fazer com esse laudo. Então, é comum pegar, por exemplo, a carteira de transporte, em geral com visão abaixo de 20/200, né, quando classifica realmente como baixa visão ou como cegueira. Hoje é possível colocar essa informação no RG, tá? Também ajuda. Mas o mesmo laudo serve para a pessoa tanto aposentar, tá? Quanto trabalhar em vaga para a pessoa com deficiência. Então, o que a pessoa vai fazer da vida dela são escolhas, né? O médico atesta que existe essa condição, né? Se ela vai conseguir trabalhar, vem muito de outras decisões que ela vai ter na vida. Também é importante a gente diferenciar se ela é moderada ou se ela é grave, tá? Então, de 20/70 a 20/200, a gente tem uma deficiência que é moderada. Quando ela chega a 20/200, ela é uma deficiência grave, né? Uma visão subnormal grave. Existe uma situação que chama amaurose. Amaurose é o termo médico que quer dizer cegueira. Só que a gente guarda esse termo para quando realmente a pessoa não tem percepção luminosa. Tá? Isso, para os médicos, é muito importante perceber quando é essa situação, porque a gente luta pela visão sempre. Se tem lá um restinho, a gente está lá lutando, mas às vezes já chegou numa etapa que não tem percepção luminosa e às vezes é nesse momento que a gente muda um pouco a conduta. Existe uma necessidade de melhorar o ensino da questão da baixa visão e fazer os médicos perceberem que eles têm que mandar esse paciente para a reabilitação mais cedo, não deixar chegar na falta de percepção luminosa ou no MM, num quadro muito avançado. O MM seria uma percepção de movimentos de mãos, né? Tem que encaminhar bem mais cedo, porque isso vai fazer toda a diferença da pessoa. Com epidemiologia, a gente tem números que variam um pouquinho, mas, por exemplo, se tiverem 161 milhões de deficientes visuais no mundo, 124 mil nessa estatística aqui tinham baixa visão e 37 milhões são cegos. Então, 124 milhões é muito mais do que a quantidade de cegos. Eu acho que isso é bem importante a gente ressaltar. E que na população brasileira, se a gente estiver considerando pacientes com cegueira, a gente tem 0,3%, 1,7% de baixa visão, e cegueira abaixo de 15 anos, 0,062%. Então, é muita gente, porque a população do Brasil é enorme, né? Eu tenho aqui dados epidemiológicos que eu levantei para ter números melhores, mas a questão é que é muita gente. E o impacto nas diferentes faixas etárias é muito diferente. Então, se você tem uma criança com deficiência, você tem anos de deficiência, um número muito maior de anos de deficiência. Então, se você for fazer uma proposta, fazer um cálculo de impacto de alguma ação que você vai fazer, a gente leva isso em consideração também. Existem fatores de risco para a cegueira. Aparentemente, as mulheres mundialmente têm um pouquinho mais, os números são um pouco maiores de deficiência. Acredito que isso no Brasil não seja tão evidente, mas em outros países eu acho que a mulher tem menos acesso à saúde, né? Pensar África, Oriente Médio, Ásia, talvez seja mais complicado realmente. Condições socioeconômicas fazem muita diferença, então existe mais cegueira em condições socioeconômicas mais baixas, por falta de acesso médico e até por questões, por exemplo, de infecções. Exposição ao tabaco aumenta o risco para cegueira. E exposição à luz, tá? Então, uma pessoa que tem um olho já debilitado por uma doença, ela deve se proteger da luz, porque a luz é um fator de risco para a progressão desse problema. Deficiência de vitamina A ainda é um problema, desnutrição
sabidamente causa alteração visual, então, pensando assim num âmbito populacional, isso é importante. Distúrbios metabólicos, como diabetes, é um fator de risco muito importante. Existem cegueiras que são evitáveis, tá? E 60% delas são evitáveis. 40% são genéticas, 25% infecciosas e algumas das já instaladas são recuperáveis. Isso vocês pensam assim no âmbito mundo, tá? Porque tem pessoas que são cegas de doenças que não eram para ser, tá? Por exemplo, por catarata, que é uma condição que tem uma cirurgia que consegue reabilitar de forma excelente, então não faz sentido. Ou populações pobres que não têm acesso a óculos. Isso, no Brasil, ainda existe cegueira por catarata, ainda existe cegueira por falta de óculos. Então, são ações que têm que acontecer para que a gente consiga que as pessoas tenham essa reabilitação quando é possível. Os laudos de deficiência, eles são dados só quando a gente já excluiu todas as possibilidades de tratamento. Na criança, como causa, a gente tem ambliopia, que é um olho mais fraco em relação ao outro. Cicatrizes de córnea em várias doenças, catarata congênita, glaucoma na criança e no adulto, retinopatia da prematuridade, falta de óculos, que a gente chama de erros de refração, problemas periparto, né? Ou algum problema que machucou o olho durante o parto, ou infecções neonatais, ou infecções congênitas, onde a criança tem, nasce, por exemplo, com toxoplasmose, que é muito comum no nosso meio, né? Por uma infecção da mãe durante o parto. No Brasil, a gente teve o surto de Zika vírus, e hoje a gente acompanha os pacientes que têm Zika. Tem um trabalho lá da Unifesp, junto com um grupo de Pernambuco. As crianças agora devem estar com 7, 8 anos, né, com múltiplas deficiências. Nos adultos, bom, na verdade, em todas as faixas etárias, acidentes e descolamento de retina são muito importantes como causa de deficiência visual. E no idoso, a gente tem a degeneração macular relacionada à idade, em duas formas, na forma úmida e na forma seca. Tem tratamento também, mas nem sempre as pessoas têm acesso ao tratamento no momento adequado. Para a retinopatia diabética, isso também é super importante. Existe tratamento e, se instaurado no momento ideal, a gente previne a deficiência visual. Existe uma outra característica do paciente com baixa visão ou com cegueira, que é a funcionalidade, tá? Às vezes eles têm a mesma condição visual, só que um consegue se virar melhor do que o outro. Então, isso também é bem importante da gente ressaltar. Existe as jornadas do paciente dentro do sistema de saúde, né? Então, como é fácil se deslocar dentro desse sistema de saúde, né? Tanto o SUS quanto a saúde suplementar. Quanto que uma pessoa com diabetes consegue fazer o exame anual dela. Então, tem jornadas que a gente tem que melhorar muito. Quanto o sistema de saúde está preparado para atender o paciente surdo, por exemplo, né? Ou o paciente com múltiplas deficiências. Quanto tempo o sistema de saúde leva para dar conta de operar um descolamento de retina que vai causar uma deficiência visual grave? É urgência, tem que ter um flag de luz ali piscando, ó, esse aqui é um paciente que tem que ser encaminhado rapidamente. E aí são coisas que a gente consegue fazer, tá? Junto com o CBO tem, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem várias ações nesse sentido. Então, ele tem que ser parceiro em todas as questões que forem aí programadas. Transplante de córnea é outro capítulo, né? Quando eu era residente, eu fazia transplante de córnea, teve uma novela das 8, onde uma artista morreu no acidente e doou a córnea para outra. Simplesmente a gente acabou com a fila do transplante só de tanta doação que teve, né? Só que foi só aquele ano, depois a fila foi se formando de novo e a gente voltou a ter fila novamente de transplantes. Bom, então, cegueira tratável precisa de ação. E cegueira prevenível, ambliopia, retinoblastoma, retinopatia diabética, a gente tem que ter ações. Então, o Brasil tem diferentes realidades, né? A gente tem uma classe oftalmológica muito engajada, muito empenhada. Eu acho que trabalhar
com todo mundo junto na mesa para fazer boas escolhas, inclusive para as doenças raras, né? Que essa aí é um capítulo totalmente pertinente para esse grupo aqui, mas é um capítulo bem difícil e que tem que ter a atenção especial. Bom, isso que a gente fala de deficiência permeia a educação, né? Inclusão de direitos humanos. Coitado do meu filho, teve que escrever um TCC de direitos humanos da pessoa com deficiência quando se formou em direito, né? De tanto que anda do lado da mãe. Mas isso faz parte da nossa atuação também, tá? Então, programa de prevenção da cegueira, a gente tem que atuar junto com o CBO. E vou parar por aqui, porque daria para eu ficar falando a manhã inteira, não quero roubar a fala da nossa próxima palestrante.